Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que maravilha, que bom é estarmos unidos e saber que você está nos assistindo através deste canal abençoado. E nesse maravilhoso momento eu quero abordar um assunto muito importante na nossa vida, que faz parte da nossa felicidade. O assunto de hoje é a respeito da salvação. A salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse será o assunto abordado nesse maravilhoso momento e nesta hora. Queridos irmãos, vamos iniciar a palavra de Deus, que se encontra em Lucas capítulo de número 19, e no versículo 10, disse Jesus: eu vim buscar e salvar os que se havia perdido. Através dos nossos pais Adão e Eva e dos nossos irmãos antepassados, nossos pais que desobedeceram a Deus, que pecaram contra Deus, o pecado ele tomou de conta da raça humana e por isto o homem passou a ser a pecador, a desobediente e afastou-se de Deus. Mas este exatamente não era o projeto de Deus, porque Deus ele criou o homem para que o homem adorasse a ele em espírito e verdade, mas por causa da sua desobediência, o homem o desobedeceu. Mas Deus ele resolve dar mais chance ao homem, trazendo o perdão, trazendo remédio para a doença chamada pecado. Porque é através do nosso pecado que nós se afastamos de Deus. E quando o homem peca, ele vive perdido. Ele vive na escuridão. Ele vive sem orientação divina. Ele vive sem adoração divina. Então o homem vive perdido, sem direção, praticando as obras ilícita que desagrada a Deus. E Jesus ele resolve dar esta palavra para um certo homem que vivia perdido, que ao olhar da sociedade, o homem era mentiroso, enganador, malfeitor. Aquele homem era mal visto na sociedade. O texto de Lucas capítulo 19 revela esse texto. Este homem, ao olhar do homem, era mal visto. Mas, por ele despertar o desejo de ouvir falar de Jesus, ele quis o conhecer. Ele botou a sua fé em ação, que Jesus poderia trazer solução para ele. E Jesus trouxe o perdão. Jesus trouxe uma transformação especial na vida daquele homem. E ele disse: eu vim buscar e salvar os que se havia perdido. Querido, quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós vivemos perdidos, praticando pecado, os desejos pecaminosos, a concupiscência da carne. Mas no momento em que nós recebemos o perdão divino, o perdão de Deus, nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. Esta é a razão porque eu sou crente. Esta é a razão porque eu sirvo a Deus. Porque a luz de Deus se manifestou na minha vida.
Aleluia. João capítulo de número 1. Aleluia. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e a sua luz se manifestou para todos os homens. Então, o perdão, a salvação é para alcançar todos os homens, todos que vivem perdidos nas trevas. Glória a Jesus. Jesus, ele não faz acepção de pessoa, ele lança a salvação para todos os que crerem. Ele veio para os judeus rejeitaram. Como os judeus o rejeitaram, ele estendeu os braços para toda a humanidade. Porque todo aquele que me receber será filho de Deus. Então esta é a razão porque eu sirvo a Deus. Porque a salvação, o perdão chegou até a mim. Aleluia. Um certo homem chega para Paulo e Silas e diz: o que eu faço para ter a vida eterna? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, a tua casa. Para eu receber o perdão, eu preciso crer, eu preciso ter fé na obra redentora, na obra expiatória de Cristo Jesus para ter a vida eterna. Você pode me perguntar: irmão, o que é que eu faço para ser salvo? É crer em Jesus, é ser adorador de Jesus, é obedecer os mandamentos de Jesus. Um certo homem chega para Jesus Cristo, aleluia, e pergunta: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: obedece os mandamentos. O rapaz, com a sua arrogância, disse: esses mandamentos aí eu conheço desde a minha juventude. Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres e terás a vida eterna. Jesus, ele lança esse texto, esta palavra, dizendo que para eu herdar a vida eterna, eu preciso renunciar a mim mesmo. Deixar de praticar as obras maus, deixar de fazer o que é errado e servir a Deus. Esta é a salvação, este é o perdão, esta é a solução. É ter uma nova vida, uma mudança de vida. Aleluia. É deixar de praticar as obras da carne e botar minha fé em ação e servir a Deus e obedecer. Por que eu sou crente? Eu sou crente porque creio na obra redentora de Jesus. Ser crente, queridos, não é levar uma Bíblia debaixo do braço. Ser crente não é ocupar somente o banco da igreja. Muitos se escondem por trás da Bíblia. Mas se for olhar para as suas obras, para as suas ações, é obra morta, é desobediente. Para eu ser salvo, eu preciso obedecer. Aleluia. Bendito seja Deus. Porque eu sou crente para ouvir a voz de Deus. Muitos não querem ouvir mais a voz do Espírito Santo, mas a voz de Deus. Aleluia. Porque eu sou crente. Porque eu creio que Jesus foi preparar um lugar para mim lá no céu, para quando ele voltar eu ir com ele. Muitos não crerem mais nesta promessa. Muitos não acreditam mais nesta promessa, dizendo que Jesus não vem mais, dizendo que Jesus está tardando. Porque eu sou crente, para eu ser liberto. Eu preciso me libertar daquilo que eu fazia, não é para eu fazer mais. Mas muitos aceitam a Jesus e continuam fazendo as mesmas obras.
Por isto que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Porque eu sou crente para morar no céu com Jesus. Não é só a minha vida de casa para a igreja, não. Eu preciso obedecer a Ele, seus mandamentos. Eu preciso ser exemplo nesta terra. Aleluia. Porque eu sou crente para orar e interceder por aqueles que vivem na sarjeta do pecado. Gálatas capítulo de número 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Para eu cumprir a lei de Cristo, eu preciso orar pelos meus irmãos. Para eu cumprir a lei de Cristo, eu preciso pregar para os meus irmãos, para os meus vizinhos, para os meus inimigos. Assim cumprireis a lei de Cristo. Mas muitos, queridos, querem Jesus só para si, só para o céu. Não tem coragem de evangelizar, não tem coragem de orar, não tem coragem de fazer uma visita. Paulo disse, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Aleluia. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque eu sou crente. Porque a graça de Deus chegou até a mim. Porque eu sou crente, o perdão de Deus chegou a mim. Porque eu sou crente, porque Jesus morreu por mim na cruz. Porque eu sou crente, porque eu almejo o céu. Porque eu sou crente, para obedecer a Ele. Fica aí esta reflexão em nome de Jesus, aleluia. Você que ouviu essa mensagem, deixe o seu like, se inscreva aí no meu canal, me ajude a anunciar a palavra de Deus, tá certo? Aleluia. E deixe o seu comentário, aleluia, pois Jesus te ama e eu também.